Bom, pessoal, vamos começar hoje o nosso curso básico de teologia, tá? E como já foi dito, bibliologia. Alguém saberia me dizer se a palavra Bíblia está escrito na Bíblia? Já leram o nome Bíblia na Bíblia? Nunca li. Porque não tem. Escrituras. Tem as escrituras, outros derivados. Mas o termo Bíblia não se encontra dentro da Bíblia. É o Torá, né? Não seria a Bíblia. Não seria. A Bíblia veio depois do. Sim, nós vamos chegar nesse conceito e vocês vão entender que a Bíblia, o termo Bíblia, vai vir depois. Mas na Bíblia não tem o nome Bíblia. Você vai encontrar escrituras, lei, profetas, nunca Bíblia, tá? Mas esse é para já. Mas antes, a pergunta que eu sempre faço quando nós iniciamos esse curso é a seguinte: quantas divisórias tem a Bíblia? Quantas partes a Bíblia é dividida? Novo e Velho Testamento. Duas partes. Nós temos Antigo e o Novo Testamento. Algumas Bíblias mais antigas, as tradições mais antigas, ao invés de vir escrito Antigo Testamento, na capa vem escrito Velho Testamento. Já viram? Velho Testamento. Essa terminologia Velho Testamento, ela está sendo abolida aos poucos. Por quê? Porque a maioria das Bíblias de hoje, tanto na sua capa quanto na sua introdução, ela vem já com a divisória Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas quem é um pouquinho mais antigo vai pegar, e você pode até encontrar Bíblias com essa terminologia Velho Testamento, que aos poucos está sendo removida. Por quê? Porque quando nós utilizamos o termo velho, dá a entender que a palavra de Deus ela acaba envelhecendo. Antiga. Coisa para trás. Passado. Coisa antiga, né? E isso vai dar razão para uma série de heresias. Entre elas, a questão, tem aqueles que defendem a não prática do dízimo, porque o dízimo está no Velho Testamento, dando a entender que a palavra de Deus ela envelhece. Apesar de ser uma Bíblia ou um livro milenar, a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, né? É verdade, ela é muito atual. Então nós estamos, de certa forma, abolindo essa terminologia velho, dando a entender, se continuarmos a aceitar essa terminologia, nós entendemos, poxa, então a Bíblia, a palavra de Deus, ela envelhece. E aí surgem aqueles versículos que não existem. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. A Bíblia diz isso? Não. Então cuidado com esses novos versículos. Não, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não. Vamos ver o que se renova a cada manhã? Lamentações 3:22. Vamos lá? Lamentações 3:22. O que se renova é a interpretação da palavra de Deus. Porque elas são... o mesmo texto pode trazer várias lições para várias pessoas. A palavra continua a mesma. A palavra é a mesma. Mas a interpretação é que vai dar o entendimento da maneira que você lê. Eu digo isso porque a gente tem que acabar com esses novos versículos, né, que a gente cita, né? Quem já ouviu falar que alguém dizer assim: olha, a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus queira? Eu já ouvi. Não tem esse versículo na Bíblia, tá, gente? Ainda já falei essa besteira. Não deixa de ser uma verdade. De fato, tudo que acontece tem uma permissão de Deus, mas esse versículo não tem na Bíblia. E aquela venha a mim como estás. Venha a mim como estás, também existe. O que se renova aí a cada manhã? 3:22, Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia do Senhor se ela se renova a cada manhã. Então, cuidado, viu? Não troque. A palavra se renova a cada manhã. Não. Se eu acreditar nisso, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, então eu estou nas entrelinhas dizendo que a palavra de Deus é insuficiente. Sim. Que ela não é autossuficiente. Então, vamos abolir esse versículo, tá? Não existe esse versículo, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Outra coisa que eu fico agoniado quando eu vejo, né? É quando nós fazemos a leitura oficial, alguém diz assim: vamos orar pela palavra. Ah, sim. Tem isso mesmo. Vamos aprender no curso. Vamos orar pela palavra. Gente, a palavra de Deus é autossuficiente. Vai orar pela palavra? Tem que orar pelo leitor. pelo leitor. Normalmente a gente faz, quando a gente faz a abertura do culto, lê a leitura oficial. Agora vamos orar pela palavra. Não, a palavra não precisa orar. Então, a maioria da Vamos fazer igreja a abertura da palavra. Acho que é a leitura oficial. Não, né? na leitura oficial. A gente iniciamos o culto. Vamos ler a leitura oficial, lê-se o texto oficial do culto. Agora vamos orar pela palavra. É uma expressão equivocada, tá? Equivocada. E claro, a gente está aqui para aprender, gente. Ninguém aqui é dono da verdade, tá? Então, outra coisa que a gente deve evitar. Acho que eu já falei isso no curso do CPO. Quando nós falamos de livros compostos, o que seriam livros compostos? O que seriam livros compostos da Bíblia? Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos livros compostos. Quais são? 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Ou seja, são livros compostos. No Novo Testamento, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro. Qual que é a diferença? Porque no Velho Testamento tem masculino e no Novo Testamento tem feminino. Exatamente, é justamente por essa, por exemplo, no Antigo Testamento, 1 Samuel, esse é o correto, Ai, meu Deus. Primeiro Samuel. 1 Samuel. No Novo Testamento, Primeira Pedro. 1 Pedro. Sim. Por quê? O que muda? A terminologia. No Antigo Testamento, nós usamos a terminologia masculina, porque nós estamos falando de livros, literalmente, livros. Já quando nós utilizamos a terminologia feminina no Novo Testamento, já não é livro, é carta. E carta é uma palavra feminina. Epístola é uma palavra feminina. Então, é errado. Veja bem, gente, não vai mudar nada a nossa fé. Só que nós estamos aqui assentados para aprender. Nós vamos aprender como fazer e falar a coisa certa. Sim. Então, é errado. Se você pegar uma plateia seletiva, gente, eu falei aqui em uma das nossas aulas do CPO, que a partir do momento em que você começa a estudar, você vai acabar se tornando crítico. Você vai se tornar crítico. Por quê? Porque não será, veja bem, os pregadores aí, não será qualquer mensagem que será aceita por você que está estudando. Porque ao se tornar crítico, você vai começar a analisar o que é dito. Isso aqui eu aprendi diferente lá no curso. Você entendeu? E isso é uma linha tênue. Isso aqui tem um lado positivo e um lado negativo. Qual que é o lado positivo? Você está crescendo e aprendendo e observando. Qual que é o lado negativo? Você pode se tornar crítico ao ponto de que você venha tapar os seus ouvidos para a simplicidade do Evangelho. Como assim? Por exemplo, a partir do momento que você passa a estudar, você vai prestar atenção no que é dito, no que é falado. Isso aqui é naturalmente, tá, gente? A partir de agora, vocês vão acontecer isso com vocês. Naturalmente, vocês vão ouvir, prestar bem mais atenção, vão comparar aquilo que é pregado, seja em qualquer lugar, com aquilo que você está aprendendo. Essa crítica, ela é positiva. O problema é quando você quer ser mais inteligente do que os demais. O problema está aí. Exatamente.
Eu te pergunto, por que você, a partir de hoje, está estudando teologia? O crescimento. Para crescimento, para crescer. Sim ou não? Sim. Aprender. O problema é quando você quer ser mais Do que o outro. sabedor do que o outro. Porque quando isso ocorre, você acaba fechando os ouvidos para a simplicidade do Evangelho. Porque pode ser que alguém que suba aqui não tenha aquela Instrução. Né? instrução que preencha a sua expectativa do culto. Exatamente. E aí, mesmo falando as palavras erradas, mesmo confundindo os textos, Deus pode usar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha para falar uma mensagem profética para você. Então, muito cuidado com esse autocrítico, né? Essa questão de crítica dentro do seu conceito de ouvir. Um exemplo, a primeira Samuel é um livro, né? Livro. Aí poderíamos é uma narrativa de histórias. Poderia ser? Sim, porque é um livro. Sim. Já uma carta já é algo mais resumido. Uma instrução. Uma instrução. Umas instruções, né? Para... Normalmente um livro narra uma história. Uma carta trata-se de doutrinas, instruções. Então é errado, veja bem, você que quando for ter uma oportunidade, é errado, se você for escolher um texto composto, é errado você dizer aqui, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, Eita, Jesus. capítulo 3. De repente, olha só, se você está fazendo esse curso e é do ministério, se algum de vocês for falar dessa forma, quem está aqui sentado já está de olho em você. Vai ficar feio, é isso mesmo? O teu nível de exigência vai ter que melhorar. Vai ter. Vou falar, 1 Reis, eu errei. é errado. O que isso, irmão Sérgio, vai mudar na minha fé? Não vai mudar em nada. Continue aprendendo do jeito que você sempre aprendeu. Mas o teu nível de exigência e o teu nível de conhecimento vai melhorar, porque a partir de agora você está conhecendo. Antes você não conhecia, mas agora você está conhecendo corretamente. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro. Primeiro não, primeira. Não pode, está errado. Por exemplo, eu não tenho problema. Se eu chegar aqui no culto e você estiver na frente, eu não vou te condenar, mas eu sei que comigo você não aprendeu errado. Pelo menos instruir correto. A culpa não é minha, pastor. Por que isso é importante? Porque veja bem, isso vai fazer vocês criar um nível de exigência entre vocês mesmos. Vai fazer certo. Amém? Quem aqui em algum momento já tinha feito um curso de teologia? Tirando a pastora, o pastor, alguém fez um curso qualquer de teologia? O irmão, vocês, os demais não, né? Olha aí, uma oportunidade que nós estamos conhecendo. Alguém saberia disso antes dessa aula? Novo, não. Você entendeu? Vocês vão aprender muita coisa. E os salmos, como que é? Salmos, ele é um cântico, né? Bem lembrado, bem lembrado. Nós vamos ler aqui, nós vamos estudar na introdução os livros poéticos da Bíblia. Tem 5 livros poéticos. Dentre esses 5 livros poéticos está o livro de Salmos. Salmos, ele não pode ser considerado um livro. Isso, Ele não nem se fala versículos. capítulo, Não, né? de maneira nenhuma. Por que não pode? Porque os Salmos é uma coleção de 150 hinos que fazem parte do inário de Israel. Ou seja, determinados eventos da nação hebraica era cantado um louvor dos Salmos. Salmos significa louvor, né? A palavra hebraica para terrelim, que quer dizer salmos, louvores. Ou seja, momento de conquista, eles escolhiam um salmo para entoar a Deus. Fazer peregrinações até a Terra Santa, eles escolhiam os salmos das peregrinações. E aí, sucessivamente. Por isso que não pode ser capítulo 1, verso de número 1 de Salmos. Sim. É errado falarmos dessa forma. Correto Salmos de número 1, verso, e não versículo. Versículo a gente utiliza para texto, verso para poema, melodia, entendeu? Só os salmos, né, pastor? Só os salmos que falam verso. E os demais. Isso. Toda a Bíblia, né? Exatamente. Eu aprendi certo. Quando Eu já ensinaram ouvi certo. em cultos falar inário número tal. Exatamente, não é errado.
Não é porque errado, são né? termos que a gente não está acostumado. E para eu procurar o inário? Não. Qual é Eu era nova. Se eu chegar aqui, ó, vamos abrir a Bíblia no Inário de Israel, número 1, verso de número 5. Aí, Inário de Israel é Salmos. O inário, meu Deus, aquele dia eu falei, Espírito Santo. A minha Bíblia veio com defeito. Bom, A Bíblia não tem eu havia isso, perguntado não. para vocês quantas divisões tem a Bíblia. Vocês responderam? Duas. Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento. E se eu disser para vocês que tem 8? Aí é forte. Vamos lá? Vamos estudar na aula introdução de hoje. Acho que você chegou a pegar essa aula, né? Ficar quietinho. Ó, na aula de hoje nós vamos aprender as 8 divisões da Bíblia. Nossa. 8. A Bíblia possui 8 divisões. Menina, agora tem que se soletrar. Eu vou anotar aqui depois da prova. Misericórdia. Ó, Professor, eu vou falar, pode não. desculpa. Mas qual a diferença de verso para versículo? Verso a gente utiliza para poema, poesia, letras musicais. Versículos a gente usa para texto. Entendeu? Bom, pessoal, ouça isso aqui. Essas 8 divisões que a gente vai estudar a partir de agora, vocês devem guardar para vocês, devem anotar, porque no decorrer de todo esse curso, eu vou utilizar essa tabelinha, que eu vou passar aqui para vocês, eu vou utilizar elas, né? Sempre estarei fazendo menção a essa tabelinha que nós iremos estudar. Eu disse quantas? 8. Com 3 canetas diferentes. Pra fazer 8 divisões colorido. da Bíblia. 8 divisões. Eu também Bom, pastora, Jesus. são Antigo e Novo Testamento, tá? Antigo, Novo Testamento. São 4 divisões no Antigo Testamento e 4 divisões no Novo Testamento. Eu vou colocar as 4 de um lado e as 4 de outro. Vocês devem estar copiando isso, tá? Vocês de casa também pode estar anotando. Depois a gente vai estudar, analisar uma por uma dessas divisões. A primeira, chamada de Pentateuco. Eu já vi isso escrito na Bíblia. Normalmente vem esses negocinhos, não vem? Isso. Esses negócios. É o que pronto? Pentateuco? Pentateuco. Ah, Históricos. Terceiro, Eu gosto de você perguntar. Eu pergunto os mesmo. proféticos. Sou muito curioso. Tem que ser. Os proféticos e os poéticos. Então, essas são as 4 divisões do Antigo Testamento: Pentateuco, históricos, proféticos e poéticos. Tá? No Novo Testamento, Devagar, professor. Que eu- não, sem problema. Sala de aula já deve ter uns 30 anos. Biográficos, você é velho, hein, filho? Nossa, misericórdia. Você é velho, hein, irmão? Sala de aula já deve ter uns... histórico, É de carinho, tá? Isso não é de criticar, não. É de brincadeira. O quê? Biográficos? isso, escatológico. Essas são as 8 divisões da Bíblia. Você que está em casa, não sei se está conseguindo pegar aí, mas já já a gente vai analisar uma por uma dessas divisões. Enquanto vocês estão anotando, eu aguardo. Toma Minha água. água. Esse capítulo. Preste bem atenção naquilo que é escrito e o que é falado na aula, porque as provas elas serão basicamente as perguntas, as questões serão basicamente naquilo que é envolvido na aula, tá? Algumas coisas eu vou pegar da apostila, mas a maioria delas vai ser aquilo que é dito na aula, Ai, meu Deus. né? Por isso que tudo que você soletrar agora tá anotando. Se você respirar, vou anotar. O professor respirou. Então essas são as 8 divisões da Bíblia.
aqui estão os 66 livros da Bíblia. O segundo só muda no Novo Testamento históricos e no Novo histórico. Histórico. Plural, singular. Porque aqui são vários, ali é um único só. Tá? Anotaram? Sim. Ó, as 8 divisões da Bíblia: Pentateuco. Segundo, históricos. Terceiro, proféticos. Quarto, poéticos. Já nós vamos saber quais são os livros que estão inseridos dentro dessas 4 divisões. No Novo Testamento nós temos os livros chamados de biográficos. 2, o livro histórico. 3, as doutrinas. E 4, a parte escatológica do Novo Testamento. Ok? Essas são as 4 divisões do Novo Testamento. Quantos livros nós temos no Antigo Testamento mesmo? Quantos? 66? Não, 66 Nós não. somos- Ó, isso aqui é pergunta básica. Deus, eu não acredito que eu esqueci. Isso aqui é pergunta básica. Eu não vou responder que eu não sei. Isso aqui é o beabá. É o beabá que nós estamos aprendendo, tá? Três São 39 livros. Mais 27 no novo. Eu já ia falar o contrário. 39 mais 27, total? 66. Os 66 livros da Bíblia. Essas são as divisões. Posso apagar? Pode. Vamos analisar um por uma delas. Você que está em casa também pode fazer as suas anotações. A facilidade de quem assiste pelo vídeo, porque pode voltar, adiantar. Exatamente. Bom, a primeira divisória do Antigo Testamento, qual que é mesmo? Primeira do Antigo? Pentateuco. Pentateuco. Tá? Ó, essa palavra Pentateuco, ela não é antiga, ela é nova. Ela é de origem grega. No grego é chamada de, Pentateuchos. Tá? A palavra penta lembra o quê? Quantas vezes o Brasil é campeão mundial? 5. Teucos, livros ou rolos. 5 livros. Então, Pentateuco os 5 livros. Os hebreus, os judeus chamam de Torá. Torá. Tá? Torá, a palavra Torá quer dizer lei. Então, o Pentateuco são os 5 livros da lei de Moisés. Se é da lei de Moisés, então quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Moisés é o autor do Pentateuco, tá? O Pentateuco, ele começou a ser escrito, anotem essas observações, a partir do ano 2500 antes de Jesus nascer, antes de Cristo nascer. Coincidentemente ou não, é a partir do ano de 2500 que começou a escrita no mundo, né? Antes disso, a escrita era em forma de caracteres, desenhos. Nós estamos falando do mundo pré-histórico. E a escrita, ela começou a ser escrita no Egito, onde Moisés estava quando começou a escrever o Pentateuco. Lembra que Moisés passou 40 anos no Egito? Sim. Aí ele mata o egípcio, porque estava maltratando o hebreu.
Aí o faraó descobre, aí ele precisa fugir para o deserto, vai para Midian, casa-se com Zípora, filha de Jetro, fica 40 anos como pastor. No 40º ano, Moisés agora com 80, Deus aparece na sarça, fala com ele para voltar para o Egito, para libertar o povo da escravidão. E é nessa volta que ele recebe a revelação do Pentateuco. Então, por volta de 2500 anos antes de Cristo nascer, Moisés escreveu o Pentateuco, e nesse ano no Egito começou a escrita, praticamente falando, né? A escrita no Egito no ano 2500, anos antes de Cristo nascer. Então, isso quer dizer que a escrita era em forma de caracteres, desenhos em pedras, em rochas. Nós estamos falando de um homem, do homem pré-histórico. Como um sapo. Então, mas olha, cuidado com esse sapo. Mas Moisés de pequeno já aprendia. Sim, ele foi criado. Estevão, em Atos capítulo 7, quando vai falar a história dos hebreus, ele fala que Moisés, ele foi criado em toda a ciência do Egito. Sim. Como assim toda a ciência do Egito? Porque, veja bem, o Egito, ele é o berço da sabedoria humana. Toda a ciência do Egito, lá de Atos 7, que Estevão vai falar, envolve agronomia, arquitetura, biologia, ciências. Quando fala que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, isso quer dizer que Moisés, ele era agrônomo, arquiteto, porque é ele que vai arquitetar as pirâmides do Egito, arquiteto, agrônomo. Além disso, ele era profeta, sacerdote, legislador. Você entendeu? Então Deus, para usar alguém, precisa de uma pessoa capacitada. Literalmente. Veja que ele passa 40 anos na ciência do Egito. Deus o tira do Egito, tira da sala de aula do Egito, vai levar ele para o deserto, na escola de Deus. Depois que ele passa na escola de Deus, aí ele volta para ser usado por Deus. Veja que aqui nós temos a formação acadêmica, a formação espiritual, para depois ser usado por Deus. Eu me assusto muito com essa garotada que se converte hoje, aprende o Salmo 23 amanhã, e no outro dia está com um anel de pregador no dedo dizendo que é pregador. O Egito, ele é sem Jafé. Qual é as guerras? Você lembra? Não, Egito? Não? Não. É uma outra situação. Vamos chegar lá. Não é. Não. O Egito vem muito tempo depois. Muito tempo depois. Né? Sim, mas vem da linhagem deles, né? Na verdade, o Egito, ele vem de Cã. Né? O Egito fica na África. Quando você fala dos 3 filhos de Noé, se eu não me engano, Jefté, Sem, não, Jafé, Jefté não, Jafé. Não, Jefté é o filho da prostituta. Agora me fugiu o nome do filho mais velho de Noé. Jafé? Não. Vamos lá. Gênesis 6, os 3 filhos de Noé. Eu sei que é Sem, Cã e já me fugiu o nome do cidadão. Acontece, é muita informação. Gênesis 6. Os 3 filhos de Noé. Jafé. Sem, Cã, Jafé. Sem, Cã E Jafé. e Jafé. e Jafé. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, vai dar origem a 3 continentes. Sem, continente asiático, aonde vai estar inserido Israel, né? Israel vem de Sem, o filho de Noé. De Noé. Cã, o continente africano, aonde se encontra o Egito,
que vai dar origem à nação lá na frente, aonde Moisés estará lá, e Jafé vai dar origem ao continente europeu. Basicamente falando, a Bíblia fala desses 3 continentes. Em nenhum texto da Bíblia nós vamos encontrar o continente continente americano, né? América do Sul, América Central, América do Norte, tá? Não tem ali a parte da Oceania. A Bíblia não fala nem da América nem da Oceania. A Bíblia cita apenas, em toda a Bíblia fala desses 3 continentes: asiático, africano e o europeu, tá? Esses 3 continentes, quando Noé sai da arca depois do dilúvio, esses 3 filhos vai sair, desbravar a terra, vão vir gerações, desses 3 filhos vai nascer os 3 continentes: asiático, africano e o europeu. O asiático vai dar, dentro do continente asiático, onde está aquela região toda da Ásia, estará Israel, né? A nação de Israel vem de Sem, filho de Noé, tá? Filho de Noé. Dos 3, Sem era o mais piedoso, né? Por isso que a nação é santa, já vem aqui, ó. De Sem, Noé, o homem que andou com Deus. Noé, que vai ter a sua origem, se eu não me engano, em Enoque, lá atrás. O homem que andou com Deus e Deus o levou para si, né? Por isso que a África sofre tanto, porque Canaã já era mais... Nesse caso, quando o pastor Marco Feliciano, ele era líder da minoria lá no governo, das causas da minoria, lembra aquela polêmica da questão, ele teve uma pregação nos Gideões, que ele foi citar o Cã, filho de Noé, e dizendo que o continente africano é amaldiçoado, porque quando o Cã, que é o mais novo aí, viu a nudez de Noé, Noé o amaldiçoou. E essa maldição de Noé, sobre Cã, quando o Cã sai errante, foi colocado um sinal em Cã, e esse sinal seria a cor da pele. Veja que ele associou uma coisa com a outra. É por isso que malharam ele, né, dizendo que a questão do continente africano, o negro, veio de Cã, que um dia Noé o amaldiçoou e Deus colocou um sinal nele. Então, uma coisa que não tem conexão, né? A gente não sabe por que os africanos são negros, não tem uma razão biológica para isso. E aí malharam ele, né, por causa dessa pregação antiga, porque veja bem, ele estava no auge daquelas crises lá. Aí levantaram a pregação dele antiga para dizer que ele era racista, né? Então o continente africano veio de Cã. Respondendo a sua pergunta, quando Moisés está no Egito, e a nação egípcia vai vir muitos séculos depois, porque Cã precisa sair, criar filhos, esses filhos, mais filhos, netos, bisnetos, até formar uma nação que lá na frente Moisés estará lá no cestinho de Miriam. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Essas são as informações. Agora, quais são os livros que formam o Pentateuco? Os primeiros 5 livros da Bíblia. E quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, sem você olhar na introdução da Bíblia pela ordem? Gênesis, vamos lá? Gênesis. Êxodo, só. Gênesis, Êxodo, Números, alguma coisa. Tem que cantar a Levítico, música das 3 palavrinhas. Números Êxodo, Primeira Pedro. E depois. e Deuteronômio. Deuteronômio. Não vai falar em línguas, hein? Deuteronômio. Tudo bem, nego? Tá tudo bem, hein? Coitado. Ó, fala Deuteronômio 5 vezes em seguida. Deuteronômio. Deuteronômio. Ó, a palavra Gênesis vem do grego, ou do grego não, do hebraico, Bereshit. Misericórdia. Esse é o básico, mas. Bereshit, que Imagina, quer dizer meu Deus. princípio. Pastora. Princípio. Gênesis, o seu significado já está no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis. No princípio. Então, Gênesis quer dizer princípio.
Bereshit. Bereshit, hebraico. Êxodo quer dizer saída. Levítico vem da tribo de Levi, aonde estão ali Quem? Agora me fugiu. Bereshit. Está na Bíblia aqui também, tá? É o livro das leis, tá? Mas eu esqueci do significado do nome Levi. Números, recenseamento, contagem. E Deuteronômio, repetição da lei. Espera vocês anotar. Então, a primeira divisória da Bíblia, chamada de Pentateuco, e a palavra Pentateuco quer dizer 5 rolos, 5 livros. Resumido ali, a Torá para o povo hebreu, para nós são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá? A palavra Gênesis quer dizer princípio. Por que princípio? Porque Gênesis vai trazer a narrativa do princípio de todas as coisas. Por exemplo, Gênesis começa com a criação do mundo espiritual e do mundo material. Só para vocês terem uma ideia, vamos lá, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1. Eu ouvi e escrevi ao mesmo tempo, inédito. Eu consigo. O meu Tico tá dando uma surra em teco. Imagina na faculdade, eu vou ficar louca. Eu vou ficar louca. Então é daí que sai. Essa semana eu tava em casa, eu tava trabalhando e tava lembrando disso aí. É por isso aí que Deus proíbe ou fica chateado porque Davi faz a contagem. Tá aí algo em números aí? Não tem conexão com isso. Esse recenseamento aqui é permitido por Deus. Sim. Lá, quando Davi vai contar o povo, é orgulho. Deixa eu contar o povo que eu tenho. Enche o peito. Aí quando ele começa a contar, manda Joabe contar, aí o anjo aparece com a espada na mão e mata 70 ou 30. Agora me fugiu a memória. Lúcifer, quando caiu na terra, ele caiu no início ou caiu um pouco mais para frente? É bom. É a pergunta que maquina na cabeça de todo dia. Vamos chegar lá. Tem muitas perguntas a serem respondidas daqui para dezembro. Bom, vamos lá. Gênesis 1, versículo 1 e o 2. Quem pode ler? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha só, Gênesis quer dizer princípio. Princípio de quê? De todas as coisas. E a princípio Deus criou primeiro o céu E a terra. e depois a terra. Mas veja um detalhe interessante aí. Esse céu aí seria qual céu? Porque biblicamente falando, existem três céus. Isso eu sei. O atmosférico, a galáxia e o trono de Deus, né? Esses céus aí, no princípio seria onde? Deus já existia, Jesus já existia, o Espírito Santo já existia, porque Deus não pode ser criado, Ele é. Deus não tem explicação, ninguém explica Deus. Então veja bem, no princípio seria o quê? Tente imaginar Deus olhando para Jesus, o Espírito Santo. Vamos criar, nós estamos, é uma linguagem conjectura, tá? Nós estamos muito sós aqui, vamos criar o céu, e Deus decide criar o céu. Esse céu aí seria o mundo espiritual. Veja, antes do mundo físico, Deus cria o mundo espiritual, e no mundo espiritual é aqui que Deus cria os anjos,
Os principados, veja que principado não está ligado à malignidade. Principado foi Deus que criou, potestade foi Deus que criou. São classificações de anjos que a princípio eles seriam as potestades e os principados, os príncipes de Deus, os anjos. E é aqui que ele cria Lúcifer, né? O que chama a atenção é que Lúcifer fazia dupla com Jesus Cristo. Veja aí Jó 38. Mas Eu vou chegar na sua dúvida, tá? Nossa, mas então quer dizer que esse criou o céu, não é esse firmamento. Não é esse firmamento. O mundo, aí o termo céu é mundo espiritual, o mundo invisível. Deus criou o mundo invisível antes do mundo real. Mas no 8 está dizendo, Deus chamou ao firmamento céu. Aí já é uma outra conexão. O termo céu aí já é uma outra situação. Esse céu do versículo 1 é o mundo espiritual. O céu do versículo 8 é o atmosférico. Jó 38. Nós vamos chegar lá, tá? Versículo 7. Gente, essa aula introdutória era para ser terminada hoje, mas não vai dar tempo, né? Porque eu estou na primeira divisão. Vocês querem intervalo ou querem direto? Direto. Ok. Eu não estou com pressa. Jó 38, verso 7. O que está escrito no texto, pastora? ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Não, veja bem. 38. Não. Olha onde eu tô. Jó 38, verso 7. Quem pode ler? Quando as estrelas da alva Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam Meu Deus. e todos os filhos de Deus jubilavam. É uma pergunta. Sim, veja bem, Jó 38, Deus está quebrando o silêncio na vida de Jó. Para quem não sabe, tá? O livro de Jó é o livro das 7 vozes. Como? O livro das 7 vozes. Por quê? Por quê? Veja bem, todo mundo fala na vida de Jó. O diabo fala, a mulher fala, os 3 amigos, Bildade, Zofar e Eliú falam, Jó fala e por último Deus fala. Quem fala, professor? Em Fala. forma de redemoinho. Ele aparece no redemoinho. Vou falar, o livro de Jó é conhecido como o livro das 7 vozes. Primeiro, o diabo fala, está lá no capítulo 1, da onde tu vem, eu vim de rodear e passear pela terra. É mesmo? Depois, a mulher dele fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Depois, os 3 amigos dele falam, dão palpites no que teria Jó feito para vir tudo aquilo na vida dele. Jó fala, dizendo: olha, eu não fiz nada, Deus, eu não fiz nada, porque isso? Aí Deus espera todo mundo falar. Aí no capítulo 38 ele quebra o silêncio e fala: deixa eu falar. Eita. Falou todo mundo, deixa eu falar. Nossa, que pregação. É boa, Aí pastor? Deus aparece no redemoinho, né? Aí chama Jó, olha, ó, Deus chama Jó para uma audiência. Aí começa a fazer perguntas para Jó: aonde tu estavas quando eu criei tudo? Você está questionando de onde veio todos os seus problemas? Eu te pergunto, eu vou mais além. Aonde você estava quando eu criei tudo? Eita. Aí chega no versículo 7, aí Deus pergunta: onde você estava? Quando, aqui ó, quando as duas... Calma, gente. A aula está sendo gravada, depois vocês podem ver em casa. Aí no versículo 7 Deus pergunta para Jó: aonde tu estava quando as estrelas da alva cantavam juntos e os filhos de Deus jubilavam? Aí é mundo espiritual. Essas 2 estrelas é Lúcifer e Jesus. Meu Deus. Porque a Bíblia chama tanto Lúcifer como estrela da alva e Jesus como estrela da alva. Pois não. Cantavam, salmodiavam, louvavam. E os filhos de Deus aí são os anjos. Isso aí é muito espiritual. Deus estava perguntando para Jó: onde tu estava quando eu criei o mundo espiritual? Onde tu estava quando Lúcifer, as estrelas da alva? Aí soa até estranho disser para você que o diabo cantava com Jesus no céu. Por quê? Quem são essas estrelas da alva? Vamos lá para Apocalipse 22? Jesus.
Pregação. Apocalipse, presta atenção. Então é aí onde. Eita, que quando eu tava quinta-feira lendo vai ser João, forte. quando Jesus estava Apocalipse o quê, pastor? Deus 22. fala, eu já glorifiquei. Então ele já glorificou. Então quando ele glorificou Jesus, foi aí, porque Lúcifer se transforma e Jesus continua temente ao Pai. É mais ou menos assim. É isso mesmo. Versículo. Deixa eu ver aqui qual que é. O 16. O que está escrito no 16? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Bom, aqui nós já temos uma estrela da manhã. Mas ele está falando, eu sou. Eu sou a verdadeira Estrela. estrela da manhã. Então lá em Jó 38:7, Deus estava perguntando: aonde tu estava quando eu criei as estrelas, as duas estrelas da manhã? Em outras traduções ali é estrela da manhã, tá? Quem lá em Jó 38:7 está descrito na tradução diferente? Estrelas da alva, né? Estrelas da alva. Da alva, estrela da alva, estrela da manhã é a mesma coisa, tá? É nesse Apocalipse que o meu tá frente. O que está escrito aí? Está escrito: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente Estrela da manhã. Ou seja, estrela da alva, lá de Jó 38:7, em algumas tradições está escrito estrela da manhã, é a mesma estrela. É a mesma Estrela da alva, estrela da manhã, é a mesma coisa. A brilhante estrela da A brilhante estrela da manhã. Então, pera, mas essa aqui de Apocalipse